Na Universidade de São Judas, você fica preparado para sair na frente. Preparado porque estuda com a qualidade da segunda melhor universidade privada de São Paulo pelo MEC. E sai na frente porque define a sua forma de ingresso. Vestibular tradicional, prova agendada ou só nota do Enem. E o seu resultado ainda garante bolsa de até 100%. Inscreva-se já em estudenasaojudas.com.br. São Judas, a universidade dos profissionais e líderes do futuro. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha aqui nas redes sociais, a plataforma digital do Repórter Diário, informação, prestação de serviços, meio da tarde desta quarta-feira, 16 de setembro de 2020, interagindo com você no outro lado da telinha, da telona, em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, nas 3 plataformas de interação em tempo real, aqui na página do Facebook do Repórter Diário, a você que nos acompanha aqui também no canal do YouTube e no Twitter. São os meios, as plataformas de interação em tempo real. Ao vivo aqui conosco, sempre trazendo o conteúdo das 7 cidades do ABC, o olhar no conteúdo, na atualização jornalística e, claro, espaço também para entrevistas, repercutindo com os segmentos, as principais notícias decorrentes da educação, da saúde e, claro, da política, tendo em vista a proximidade das eleições de 15 de novembro. Comigo, Leandro Amaral, Carlos Carvalho, que já está em toda a produção e vai entrar na segunda parte, atualizando o resumo do dia, as informações da última hora, toda a equipe do Repórter Diário, e nesse momento, mais uma vez, educação em pauta, como fazemos habitualmente toda quarta-feira, neste horário, contato direto com o ensino superior, com empreendedorismo, com trabalho, com esse olhar voltado ao currículo e com muita alegria que a gente apresenta aqui hoje, já está aqui no espaço virtual conosco, o Guilherme Soares, ele que é vice-presidente de Educação Continuada da Ânima, que é a mantenedora, por exemplo, da Universidade de São Judas, que é tão conhecida, renomada aqui no dia a dia do ABC. Guilherme, obrigado pela gentileza da entrevista, boa tarde. Leandro, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês, um abraço a todos os internautas e internautas da região do ABC, adoro a região de vocês, conheço bem e um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Legal, e Guilherme, um assunto aqui que a gente poderia ficar o dia inteiro falando, né? A necessidade da educação continuada. Primeiro, para a gente até trazer mais a essência, a origem, Guilherme, qual a importância da educação continuada? Ô, Leandro, é fundamental nos tempos de hoje, né? Se já era importante antes, agora ainda mais. A gente vive no que um termo que foi cunhado na década de 80, ali logo após a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, o exército americano cunhou um termo que chamou o ambiente VUCA, traduzindo para o português, um ambiente volátil, um ambiente incerto, complexo e ambíguo. O exército americano chamava esses ambientes quando eles iam desembarcar na guerra, porque uma vez você faz o seu plano, mas quando você entra no combate, tudo pode acontecer. Por isso que ele fala que esse ambiente era volátil, porque poderiam vir armas e tiros de qualquer local, tudo poderia acontecer, incerto, complexo e ambíguo. E nós vivemos num mundo como esse, não poderia ser mais atual essa descrição. Ele é volátil porque quem imaginava que estaríamos vivendo uma pandemia nesse momento? Incerto. O que vai acontecer após o novo normal? Será que tem normal? Será que tem novo? Complexo. Os assuntos acontecendo simultaneamente e ambíguo. Nem na nossa mesa do café da manhã a gente consegue chegar a uma conclusão verdade no mundo de fake news. Então, nesse ambiente do mundo VUCA, já se faz necessário essa atualização contínua, porque aquele que vai ser bem-sucedido no futuro não é aquele que sabe tudo, mas aquele que aprende tudo, que é capaz de continuar aprendendo. E aí vem o Covid, então isso veio como um acelerador de tudo isso. E detalhe, né, Guilherme, é importante essa ideia da educação continuada, porque muitas vezes já tem a dúvida do estudante para saber qual carreira ele vai escolher, qual área ele vai escolher, e muitas vezes quando acaba a graduação, e eu também sou um exemplo disso, fica na dúvida, o que vale mais a pena para mim?
eu dar um tempo na profissão, ver o que o mercado pede, ou então faço uma extensão, faço uma pós, parto para o mestrado, etc. Fica aquela dúvida do que aglutina mais para o currículo. A São Judas, a Ânima, tem essa preocupação também com esse olhar curricular, o que atende à necessidade, o anseio do mercado naquele momento? Total, Leandro. Também a gente vive algumas décadas atrás, o brasileiro médio vivia até 50 anos, né? Era a expectativa de vida desse brasileiro. Hoje já passa de 75 anos. Então, nós estamos vivendo 25 anos a mais na média. E o que fazer com esses 25 anos num ambiente tão complexo? Então, esse padrão que você descreveu de eu vou estudar até 24 anos, fazer minha faculdade, minha graduação, depois eu vou trabalhar, depois eu vou fazer uma pós-graduação. Isso era muito comum no mundo anterior, no mundo menos fluido, no qual você tinha um tempo para estudo e um tempo para trabalho. A realidade de hoje, e a São Judas, a Ânima Educação, ela atende justamente a essa necessidade do dia de hoje, que o mundo fluido, integrado, a gente trabalha e aprende junto. Eu aprendo trabalhando e eu trabalho aprendendo. Então, o nosso currículo é muito integrado com o mundo do trabalho. Nós temos unidades curriculares em parcerias com grandes empresas como a Amazon, como a Microsoft, como a DASA, como a XP, que nos ajuda a tangibilizar de forma muito concreta esse mundo do trabalho, e isso aumenta em muito a integração dos nossos estudantes, das nossas alunas e alunos para esse mundo do trabalho, já numa continuidade muito fluida, muito natural para o seu primeiro emprego, para a sua promoção, e assim é na graduação e na educação continuada ou na pós-graduação. Tudo Guilherme, muito integrado. E detalhe, a senha, a palavra-chave é essa que você trouxe mesmo, a questão desse mundo fluido, né? Aliás, é um termo que a gente tem ouvido muito nessa pandemia. E aí precisa ter uma sintonia fina, muito grande com o mercado, com as empresas, com a iniciativa privada, para justamente saber qual que é o perfil daquele momento, qual que é a demanda daquele momento. Como é que a São Judas, como é que a Ânima Educação estabelece essa sintonia fina com o setor empresarial? Uma das formas é da forma como eu descrevi, né? A gente desenvolve o currículo, nossas unidades curriculares a quatro mãos com as grandes instituições, com o mundo do trabalho, né? Então, elas contribuem, trazem os seus executivos para participar das matérias, das aulas, com os projetos muito práticos, com visitas virtuais nesse momento, mas com projetos muito tangíveis para aquelas empresas. E uma segunda forma muito importante é que nós temos uma plataforma chamada Vida e Carreira, que integra muito bem o conhecimento dessas instituições empregadoras com as habilidades e competências que estão sendo desenvolvidas pelos nossos alunos. Isso dá match, né? Isso cria um vínculo, porque as empresas buscam esses nossos talentos e esses nossos talentos buscam oportunidades de trabalho. Então, essa liga acontece de forma muito contínua, integrada ao currículo da São Judas. Tá. E olhando internamente para São Judas, para a Ânima Educação, como é que vocês buscam motivar, estimular, oferecer sempre as condições para sempre seduzir esse aluno, seduzir esse profissional a seguir estudando e destacando para ele a importância de ter essa educação continuada? Eu acho, Leandro, que é fundamental, algumas habilidades, algumas competências são essenciais, independente do futuro que vier. A curiosidade, né, o senso de realização, a capacidade de construção, um autoconhecimento é fundamental para que a gente dê essas essências e esse aluno continue buscando sempre mais, né? Continue tendo essa fome de aprender continuamente. Como eu falei no início, aquele que quer aprender tudo é o que vai ter mais sucesso nesse mundo VUCA que a gente vive. Perfeito. Aliás, falando de conhecimento e de tudo isso, a gente tem sempre buscado aqui na quarta-feira atualizar as informações, e um termo que a gente ouve muito, com frequência aqui, é soft skill, as soft skills. Qual a importância dessas soft skills e até que ponto essa educação continuada potencializa as soft skills?
Eu digo sempre que de soft não tem nada, viu, Leandro? Essas soft skills, essas famosas soft skills, elas são bem desafiadoras e importantes. A empatia, a habilidade social, a troca, a trabalho em equipe, né? Saber ouvir, saber se colocar no lugar do outro. Não tem nada de soft nisso, isso é muito importante. Nós chamamos internamente de essential skills, que são habilidades essenciais para o mundo de hoje. Então, é fundamental você se desenvolver, mas para isso tem uma questão, uma condição base, que é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer muito bem, receber feedbacks nas diversas dinâmicas que os cursos da São Judas oferecem, por exemplo, e ter momentos de reflexão. Refletir sobre o seu comportamento, refletir como você atuou naquela circunstância e ter esse aprendizado contínuo, esse desenvolvimento contínuo. Então, de soft não tem nada, viu, Leandro? É fundamental a gente desenvolver isso. Aliás, Guilherme, anteriormente você disse que mudou o perfil, né? E é exatamente essa pergunta da redação do Repórter Diário que eu quero colocar. Qual o portfólio que a São Judas, a Ânima Educação, oferecem nesse momento de educação continuada? Um portfólio completo, Leandro, todas as carreiras, seja de gestão e negócios, seja na área da saúde, de ciências jurídicas, das engenharias. A São Judas tem um portfólio completo e atualizado para cada um dos nossos alunos poderem desenvolver habilidades e competências práticas que vão fazer a diferença na sua vida, vão fazer a diferença no seu trabalho, vão aumentar o seu nível de empregabilidade. Então, eu convido a todos, visite o site da São Judas e, independente da sua carreira, você vai encontrar uma oportunidade de ensino continuado lá. Seja para uma pós-graduação completa, ou seja para cursos livres, cursos de curta duração, que vão permitir você criar certificados, que se um dia você quiser fazer uma pós-graduação completa, lato sensu, que a gente é o termo técnico, você utiliza esses créditos, esses certificados, eles não se perdem, eles continuam sendo válidos e você, por mais 1 ou 2 cursos desses, você já tem uma titularidade, um diploma de pós-graduado. O pessoal está acompanhando aqui no GC, né, o site da Universidade São Judas, aqui no caso do ABC, estamos falando ali da unidade da Pereira Barreto, em São Bernardo. Aliás, um abraço a todos da Universidade São Judas de São Bernardo do Campo. E, Guilherme, em relação a esses cursos, por exemplo, de curta duração, nós estamos falando de quanto tempo? São normalmente cursos de 30 horas, né? Ou seja, são normalmente 1 mês e meio, 2 meses de duração, 30 horas espaçadas pelos dias, que incluem elementos muito fortes de digital, de prática e de integração entre os alunos da turma. Então, vale muito a pena consultar, porque hoje, nesse mundo, não dá para ficar também muito tempo parado estudando. Como eu falei, eu aprendo trabalhando e trabalho aprendendo. As coisas estão juntas, né? Não dá mais para separar. Não existe mais aquele tempo que agora eu paro e vou estudar. Eu estou aprendendo com você agora, Leandro, e também estou trabalhando. Então, com certeza, Perfeito. A gente está fazendo essa troca. Bem, e falando desse mundo virtual, até que ponto isso já existia antes? Como é que estava essa educação online antes da pandemia e o que mudou agora também na educação continuada com essa realidade virtual, Guilherme? Olha, Leandro, eu falei que a gente vive no mundo VUCA e que nossa expectativa de vida aumentou muito nessas últimas décadas, né? Nós temos 25 anos a mais para continuarmos ativos e relevantes. Somente com esses 2 fatores já era fundamental a educação continuada, com o Covid, com a pandemia, isso acelerou muito. Eu comparo que o Covid vem como um meteoro na Terra, da mesma forma que aquele meteoro que extinguiu os dinossauros há milhares de anos ou milhões de anos atrás. Da mesma forma, essa pandemia chega e extingue aqueles indivíduos, aquelas pessoas que não estão atualizadas, da mesma forma com algumas organizações. Então, quem não se atualizar nesse momento, quem não buscar novas habilidades, quem não buscar esse mundo novo digital que surge,
novas formas de trabalho, novas funcionalidades, novas profissões, realmente pode estar se tornando um dinossauro, um zumbi, e não sabe. Então, se antes era fundamental, agora é condição de sobrevivência. E nessa análise é muito importante, Guilherme, disse agora há pouco a respeito da expectativa de vida da população, que aumentou muito, e claro, essa gama, né? Por exemplo, agora a procura por especializações, por essa sequência de estudos na área da saúde, deve ter crescido demais. A gente teve um exemplo muito perto aqui da gente, a GM em São Caetano, outras montadoras na região do ABC, que pararam de produzir veículos e passaram a consertar respiradores, passaram a investir tecnologia também para insumos da área de saúde, tão importantes nesse momento, com essa expectativa de vida maior, com essa intensa atualização, essa dinâmica diferenciada. Como é que o Grupo Ânima tem atualizado e ampliado a oferta desses cursos? Excelente pergunta, Leandro. Com certeza. A gente tem um olhar muito para que é a importância. Eu vou dar um exemplo concreto. Um médico que se graduou no ano passado, em 2019, não estou falando de 10 anos atrás, ano passado. Ele teve pouquíssimo ou quase nenhuma instrução na telemedicina. Olha só o que aconteceu. A telemedicina para o médico hoje é uma condição de sobrevivência do paciente, se ele não souber utilizar isso. Então, nós, na São Judas, na Ânima Educação, trazemos o que há de mais atual para aquele modelo, para aquele momento, e principalmente o que vai perdurar, independente dos modismos que possam surgir. Então, os nossos cursos de enfermagem estão muito atualizados, com práticas digitais, com práticas concretas, voltado com o paciente no centro de tudo. Então, são temáticas que a gente cada vez se atualiza para dar e oferecer o que há de melhor para os nossos alunos e alunas. Guilherme, deixa eu atualizar aqui com a produção. A minha avisa que já está, aliás, produção muito rápida. Obrigado, Carlos Carvalho. Está com o site HSM aí para colocar, para ilustrar para quem está em casa acompanhando. Fala também para a gente sobre esse trabalho de vocês, Guilherme. A HSM é uma instituição de educação executiva com mais de 30 anos no mercado, que faz parte da Ânima Educação, e organiza um dos maiores eventos de gestão da América Latina, a HSM Expo. E esse ano, que a gente completa 20 anos de evento, há 20 anos que a gente faz esse evento sem faltar um ano. Obviamente, com milhares e milhares de pessoas presenciais, que não vai ser possível pela situação da pandemia, o distanciamento social. E aí, Leandro, em vez da gente ficar aqui se lamentando, a gente resolveu dar um presente para todos os brasileiros. Esse evento, normalmente, ele tem um certo grau de exclusividade porque nós trazemos palestrantes internacionais, grandes nomes, já estiveram nesse palco como Michael Phelps, aquele grande nadador americano, medalhista, né, maior medalhista de ouro das Olimpíadas. Já teve o Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, sócio do Steve Jobs. Então, vários nomes. E esse ano a gente decidiu dar de presente isso para o brasileiro. Entendendo que a educação continuada é algo fundamental para a gente sair dessa crise que a gente está vivendo, para sair dessa pandemia mais forte do que entrou, a gente dá de presente para os brasileiros essa plataforma digital, que é o HSM Expo Now. Está aí o site, a gente pode colocar o link para todos acessarem, www.hsm.com.br, /HSM, Expo. Isso está aqui na tela. Está aí na tela, ótimo. Então, a gente começa nessa primeira sexta-feira, é um movimento, mais do que um evento, viu, Leandro? No qual a gente vai, até dezembro, trazendo nomes muito bacanas. Você vai descer lá, eu vou falar alguns nomes, totalmente gratuito, tá, Leandro? Não tem nenhum custo, basta se cadastrar. Tem que fazer inscrição antes? Isso que eu ia falar, tem que fazer inscrição antes, Guilherme? Tem que fazer a inscrição antes. A gente tem aí, por exemplo, a Bozoma San John, que ela hoje é a diretora de marketing de ninguém menos do que o Netflix globalmente. Ela que faz o marketing do Netflix. Olha como a gente pode aprender com ela.
o Charles Duhigg, autor daquele livro O Poder do Hábito, como muitos outros nomes que não pode ser perdido, tá? E a gente vai... É uma programação incrível. Então, começa agora dia 18 e 19, mas você pode se inscreve no site, olha lá que programação bacana. Murilo Gun, Clóvis de Barros Filho, Rafa Brits, aí grandes nomes que vão estar debatendo já conosco. Já nessa semana, Guilherme. Já começando agora na sexta e sábado. Então, eu convido a todos para entrarem no site, se cadastrarem, sem nenhum custo, e participar desse movimento. Não só se inscreva, compartilhe com os amigos, compartilhe com seus colegas de trabalho, com todos da sua empresa, porque isso vai fazer a diferença na sua vida, e esse é o presente que a gente quer dar para todos os brasileiros. Tá, a gente falou bastante olhando para dentro, Guilherme, olhando para fora, para o mercado. Claro que essa pandemia também deu um grande recado corporativo, né? Que as empresas precisam muito se comunicar e usar essas ferramentas de comunicação. Como é que está São Judas, como é que está o Grupo Ânima em relação à educação corporativa, Guilherme? A HSM, essa plataforma que vocês viram, ela atua justamente apoiando empresas no desenvolvimento dessas habilidades. Vocês trabalham em equipe, metodologias ágil, capacidade de inovar, e foi muito incrível, Leandro. A gente teve uma mudança radical na aceitação das grandes empresas no ensino digital, com o uso de tecnologia. A gente utiliza metodologias que, mesmo à distância, a gente consegue ter essa troca, ter essa participação ativa dos executivos e executivas, porque a gente sabe que os profissionais têm muito a ensinar e não só aprender. Então, essa troca entre colegas é fundamental para que a gente possa contribuir. A gente usa aqui uma metodologia que também é aplicado na São Judas, que a gente chama de omni-learning, né? Omni de estar em todos os lugares. A gente acredita que a educação corporativa ela precisa ser orgânica, ela precisa ser mobile, no celular, porque hoje, se a gente não está no digital, a gente perde a relevância. Se isso era uma realidade há 6 meses atrás, imagina agora. Ela é não linear, porque ela tem começo, mas não tem fim. Cada um começa num ponto de início diferente, mas ela precisa ser integrada ao dia a dia da empresa. Como eu falei, eu trabalho aprendendo e eu aprendo trabalhando. Eu não posso concorrer. Aquele tempo, né, que o RH, vou chamar assim, o RH ou o DP antigo convocava, lembra? Você recebia uma convocação para um treinamento? Isso não existe mais. A pessoa precisa querer. A pessoa precisa ter essa proatividade e essa curiosidade, verdade, porque sabe que esse aprendizado vai fazer diferença nos seus resultados. Agora, nesse caso de educação corporativa, a pandemia mudou esse mix, mudou esse cardápio de cursos, essa oferta, olhando o mundo corporativo, teve mudança, Guilherme? Com certeza, com certeza. Hoje se fala muito em como melhorar a performance no trabalho remoto, como liderar equipes de forma remota, como criar empatia, como ter a presença, né? Ter o mindfulness que a gente fala, né? A palavra em inglês, para que a gente possa ter um desempenho melhor e não tenha esse estresse todo que nós estamos vivendo. Todos nós estamos de reunião atrás de reunião, participando de teleconferências. Então, é fundamental você aprender a ter o seu desempenho nesse ambiente mais digital. Então, isso tem sido de alta demanda, como engajar equipes e como trabalhar em equipes nesse mundo de distanciamento social. Tá. Antes da pandemia, Guilherme, a educação à distância, o ensino online, que são coisas diferentes, né? Ainda tinha um horizonte a ser explorado aqui no Brasil de uma forma mais intensa. Era muito incipiente, era muito embrionário. Qual o legado, na tua avaliação, que é possível a gente projetar, principalmente para a questão educacional, que é diretamente impactada pela pandemia? A gente vê, por exemplo, olhando aqui o ABC, mas o estado de São Paulo inteiro nesse momento está na fase 3 amarela do Plano São Paulo de reabertura, de flexibilização, na região do ABC voltando os bufês agora, eventos com menos pessoas, algumas
atividades, etc., mas aulas presenciais sem projeção, pelo menos por enquanto, aqui no ABC. Mas em algum momento isso vai acontecer. Qual que é o legado que fica? Nós vamos voltar essencialmente às aulas presenciais como eram antes? Serão aulas híbridas? O professor vai transmitir para quem está em aula e, ao mesmo tempo, para quem está virtualmente acompanhando? Qual que vai ser esse legado da pandemia para o ensino, especialmente para o ensino virtual, Guilherme? Leandro, eu acho que vai ser uma mudança radical, né? Não só para o digital, mas também para o presencial. Ninguém vai mais aceitar você voltar para o presencial e ter uma aula expositiva sem uma interação. A cada momento que a gente estiver junto, daqui para frente, a gente precisa tirar o máximo dessa troca. A gente aprendeu que uma aula expositiva, às vezes, pode ter sido feita. Então, eu comparo um pouco com o mundo do varejo. Vamos pegar aqui um varejista que é capaz de oferecer qualquer dos seus produtos, independente do canal, seja para comprar na loja, seja para retirar na loja, seja para receber em casa, via aplicativo, via site, na televisão. Qual que é o papel desse varejista? É oferecer qualquer meio de compra para o seu consumidor. O maior legado que a gente vai ter para o mundo, para o ambiente da educação, é que o aluno, o aprendiz, ele vai ter um domínio maior de como ele aprende melhor. E de qual formato ele quer aprender, seja por uma necessidade pontual naquele momento, que ele não consegue se deslocar, ou que ele está com mais escassez de tempo, e precisa estudar em horários mais flexíveis, seja porque naquele momento ele quer ter uma presença mais forte nos campi, ele queira trocar. Então, acho que o maior legado do futuro da educação vai ser as instituições de ensino oferecendo esse cardápio para o aluno, permitindo que ele tenha esse autoconhecimento para saber como que ele aprende melhor, qual é a forma mais eficaz que ele aprende, e aí a instituição vai oferecer todas, e o aluno ou a aluna que vai escolher qual a melhor forma que lhe atende naquele momento, porque pode variar ao longo. Verdade. Guilherme, você falou que a curiosidade tem que ser imperativa, né? E no mundo jornalístico, essa curiosidade é quase que palavra de ordem, né? Todo jornalista costuma ter curiosidade aguçada e gosta de notícia em primeira mão, de novidade. Por isso, pergunto para você, tem novidades aí do Grupo Ânima em relação à educação continuada? Tem alguma coisa aí saindo do forno para a gente, Guilherme? Tem sim. Como eu falei, eu já te dei um spoiler antes. A gente está lançando agora o que nós estamos chamando de Nano Degrees, que são cursos livres de curta duração, dessas 30 horas que eu falei, que elas podem, ao serem cumpridos os requisitos mínimos, contar como crédito para uma pós-graduação futura. Ou seja, você faz um curso de curta duração, já aprende, já desenvolve uma competência nova e guarda esse conhecimento, essa cartela, esse crédito, para ser utilizado para concluir um curso quando você voltar às aulas. Então, essa já é uma está em grande... vigor ou está para entrar? Já está em vigor, começamos a desenvolver isso. Entre no site da São Judas que você vai poder ter mais conhecimento disso. Perfeito, excelente. Bom, e para fechar, Guilherme, não poderia deixar de mandar essa mensagem, né? Para quem parou no tempo, entre aspas, parou no bacharelado por vários motivos, por várias razões, foi adiando, achando que não era importante, e agora na pandemia viu que a água chegou no pescoço. Qual a mensagem, com a sua experiência, com o seu ativismo no dia a dia da educação continuada do Grupo Ânima, qual a mensagem para aqueles que estão nos assistindo e pararam no bacharelado, Guilherme? Ô Leandro, a minha mensagem é: não perca, não deixe de apagar a chama do aprendizado. Atue como uma criança que tem prazer em saber e descobrir novidades. O mundo está aí, tem muitas oportunidades surgindo, mas oportunidades para aqueles que estão se atualizando, que estão aprendendo continuamente. Então, meu convite é: não se deixe esmorecer aquele prazer de conquistar o novo, de aprender coisas novas, de conhecer pessoas novas, porque isso pode ser uma grande oportunidade para a sua vida.
Muito bom. Guilherme Soares, aqui, infelizmente, o tempo é implacável, Guilherme. Vice-presidente de Educação Continuada da Ânima Educação, mantenedora, por exemplo, da Universidade de São Judas, tema importantíssimo, educação continuada, a sequência aí, sempre trabalhar, aprender, aprender trabalhando, enfim, para quem acompanhou de forma rotativa, assim que acabar, dá um F5 no computador, atualiza no celular, reveja a íntegra da entrevista com o Guilherme, tem os links também para saber mais sobre esses assuntos que nós pensamos aqui, extraímos na entrevista, importantíssimo, está sempre atualizado e contextualizado. Guilherme, obrigado pela gentileza, à vontade para as considerações finais. Leandro Amaral, um prazer imenso estar aqui com vocês, quero deixar mais um abraço para todos os internautas aí da região do ABC, obrigado, desejo a todos que estejam em saúde, e que em breve nós estaremos diminuindo esse distanciamento social e dando continuidade às nossas atividades. Convido a todos, reforço para vocês nos acompanharem na HSM Expo Now, uma atividade, um movimento gratuito para todos com conhecimento de ponta. Muito obrigado, Leandro. Legal, que agradece somos nós e a torcida nossa também nesse sentido. Todo mundo unido, consciente, para a gente passar o quanto antes por essa fase e retomar a nossa vida normal. E agora, rapidamente, um recado dos nossos parceiros e na volta, Carlos Carvalho, atualizamos o resumo desta quarta-feira. Valeu, Guilherme. Continue ligado, pessoal. Valeu, Leandro. Na Universidade de São Judas, você fica preparado para sair na frente. Preparado porque estuda com a qualidade da segunda melhor universidade privada de São Paulo pelo MEC. E sai na frente porque define a sua forma de ingresso. Vestibular tradicional, prova agendada ou só nota do Enem. E o seu resultado ainda garante bolsa de até 100%. Inscreva-se já em estudenasaojudas.com.br. São Judas, a universidade dos profissionais e líderes do futuro. Olha aí, Carlos Carvalho aqui conosco, agora saindo do off, vindo para o on também, desde o começo da transmissão aqui conosco. Carlos, notícia atualizada, Carvalho. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Boa tarde, Leandro. Boa tarde a você, internauta ligado no RDTV. Esse último dia de convenções eleitorais, então, é um dia, vai ser um pouquinho mais longo para a gente, né? Apesar que algumas definições mesmo só vão sair nos próximos dias, né? Tem gente que só vai definir na sexta-feira, então a gente está aqui aguardando. Também tem outras notícias de outros assuntos, notícias muito importantes, muito legais, que a gente vai trazer, até curiosas, que nós vamos trazer aqui ao longo dessa segunda parte do RDTV. Boa, Carlos Carvalho. Bom, vamos por partes aqui, como já diria o ditado, Carlos Carvalho. Vamos atualizar, a gente estava falando na entrevista no finalzinho sobre o Plano São Paulo, essa expectativa de retorno, e hoje, quarta-feira, mais uma vez, o governador João Dória atualizou informações, e hoje, voltada a coletiva também a reabertura de parques temáticos, Carlos Carvalho. Exatamente, o governo do estado dizendo que vai soltar o decreto para o retorno das atividades nos parques temáticos do estado de São Paulo a partir do próximo dia 23, com 40% da capacidade dos parques. Para quem ainda não entendeu a relação dessa notícia com a ABC, isso acaba atingindo diretamente o Parque Cidade das Crianças lá em São Bernardo do Campo. Então, nós vamos trazer aqui as palavras do Dória e também do secretário de Turismo do estado, falando sobre essa ação, sobre todo esse movimento para que o retorno do funcionamento dos parques aqui no estado de São Paulo. Primeira relativa a turismo. O governo do estado de São Paulo autoriza a reabertura dos parques temáticos. O estado de São Paulo tem a maior concentração de parques temáticos de toda a América do Sul. Os parques e atrações temáticas poderão reabrir em São Paulo a partir do dia 23 de setembro, desde que todos estejam ao ar livre. Estamos nos referindo aqui especificamente aos parques temáticos ao ar livre. Os parques poderão funcionar por até 8 horas por dia e inicialmente com 40% da sua capacidade. E obedecer, obviamente, os protocolos de segurança. Será obrigatório o uso de máscaras por profissionais, fornecedores e, obviamente, por todo o público que ingressar nesses parques. Será obrigatória também a medição de temperatura antes do ingresso no parque e também que os ingressos sejam vendidos antecipadamente para haver o controle de acesso no limite de 40% da capacidade.
O acompanhamento, a supervisão e a fiscalização será feita por cada prefeitura em cada cidade onde se localiza o parque temático. São Paulo, repito, concentra de longe a maior oferta de parques e atrações temáticas no país. É o maior conjunto de parques temáticos da América Latina, e não América do Sul, perdão, e são mais de 100 parques e 26 mil empregos diretos e indiretos gerados pelo setor de parques temáticos aqui em São Paulo. Vamos agora aos respectivos temas, com Vinícius Lumert, secretário de Turismo, no primeiro tema que foi apresentado aqui, que é o tema dos parques temáticos. Vinícius. Obrigado, governador. Como aqui brevemente relatado pelo governador, João Dória, essas são as condições de abertura dos parques temáticos ao ar livre a partir da semana que vem, dia 23/9, com capacidade limitada de 40%, e controlado mediante protocolos que foram acordados com o próprio setor aqui presente o diretor do Sindicato dos Parques Temáticos do Estado de São Paulo, Alain Baldatti, com compra antecipada, com uso de máscaras, protocolos estes que são os mesmos protocolos adotados internacionalmente. Cabe salientar aqui também que essa retomada é significativa à medida que nós perdemos empregos no turismo no ano 2020. O turismo havia sido, em 2019, o maior gerador de empregos no Estado, com mais de 50 mil empregos, segundo o CAGED. Esse ano, nós estamos, até julho, num déficit de 138 mil empregos, e aqui nós recuperamos 26 mil postos de trabalho, porque aqui nós estamos falando de forma direta e indireta. Vejamos o caso clássico de Termas dos Laranjais, 1,84 milhão de visitantes ano numa região, numa cidade, com 25 mil leitos. Então, essa retomada mediante protocolos, nesse caso, o caso de Itupeva também, e dos demais parques, darão condições a uma retomada segura pelo turismo de proximidade, que é a primeira demanda de retomada do turismo do Estado de São Paulo, como maior emissor de turismo nacional e internacional. Portanto, substitui a viagem ao exterior, substitui a viagem interna, até que as coisas se normalizem no mundo. Dá-se uma opção de descentralização do turismo dentro do Estado de São Paulo, mediante esta vocação do Estado para parques temáticos organizados. Muito obrigado. Muito bem, essas foram as palavras também do Vinícius Lumert, o secretário de Turismo do Estado de São Paulo. A nossa equipe já está em contato com o pessoal do Parque Cidade das Crianças e também da Prefeitura de São Bernardo, para tentar ver a avaliação deles dessa retomada, a possibilidade da retomada de 40% da capacidade dos parques, seguindo aí todos os protocolos necessários para que não se espalhe a pandemia do Covid-19. Lógico que também, durante toda a coletiva de imprensa, foi questionado o fato de a gente estar conseguindo abrir bares, abrir restaurantes, pensar na abertura de parques, tudo de maneira reduzida, mas abrindo, e ainda não abrindo a questão das escolas, que é a grande dúvida, né? Inclusive a OMS chegou a questionar isso, né? Como é que a gente pensa em abrir bares, restaurantes, praias e tudo mais, e não pensa em abrir escolas? O secretário Rocieli Soares, da Educação, ele disse que essa questão é uma questão que tem outros fatores que acabam impedindo algumas situações ou outras. Mas mesmo assim, o Estado de São Paulo ainda mantém aquela data de 8 de outubro como a data de volta gradual das aulas nas escolas estaduais, nas cidades que permitirem isso. É muito importante salientar, nas cidades que permitirem isso. Mauá, a única cidade da ABC que já oficializou que não vai ter volta de absolutamente nenhuma escola na sua cidade, nem estadual, nem municipal, nem particular. As outras cidades, a tendência é que sigam o mesmo caminho, como também a Grande São Paulo, né? Basicamente, a capital é a única que está pensando num retorno gradual de seus alunos. Leandro? Pois é, Carlos Carvalho, e a gente estava aqui no ar e você me atualizava uma informação no bastidor e confesso que eu fiquei curioso na cidade de Santo André. Que história é essa de um caminhão cegonha ficar travado aí numa passarela em Santo André, Carlos Carvalho? Eu também, na hora que eu vi o vídeo, né, porque eu vi o vídeo através das redes sociais, e é um vídeo de hoje de um contato que eu tenho em São Bernardo, que passava por Santo André, ela estava saindo da Ramiro Corleone, bem próximo onde fica o jornal, até bateu um pouco de saudade, confesso, ali, daquela área, mas ela estava passando por lá, e um caminhão cegonha que estava sentido a Rua Prefeito Justino Paixão, ou seja, seguindo ali para a Perimetral, né,
foi entrar na Justino Paixão e acabou entalando. A gente vai mostrar. Eu sei qual é aquele. Carlos Carvalho, uma vez, eu acho que você vai se lembrar, eu estava saindo da redação, a gente tinha acabado de fazer a RDTV, fui pegar meu carro ali na Álvares de Azevedo, e exatamente, esse lugar é fatídico. Toda vez tem, dependendo, principalmente caminhão cegonha, né? É fatal. Trava aí, Carlos Carvalho. Exatamente. Essa é a passarela Sandro Silva. Ela tem uma altura, ela permite a altura de caminhões de 4,30 metros. Porém, né, apesar do caminhão não ter chegado a 4,30 metros, com os carros ele chega, né? E acabou raspando ali na passarela Sandro Silva, bem no centro de Santo André, próximo à sede do Consórcio Municipal Grande ABC, também próximo à sede do Repórter Diário, e ficou entalado aí, ainda bem que não por muito tempo, né? O motorista ali do caminhão acabou sendo esperto, Leandro, e começou a murchar os pneus dos carros para diminuir a altura deles, alguns centímetros, né? Mas que seja suficiente para seguir o caminho dele. E acabou conseguindo. A gente vai ver até no final do vídeo ele se encaminhando aí para Justino Paixão, né? Mas vira e mexe tem esse problema, né? Um caminhão que é mais alto do que devia, ou tem uma carga que o deixa mais alto que devia, e acaba numa passarela ficando travado, né? E nessa passarela, como disse o Leandro, algumas vezes a gente já relatou problemas desse tipo, até porque, na verdade, tem essa passarela e na sequência tem um viaduto, né? Isso. Então, vira e mexe tem problemas, né? Viaduto, inclusive, não só os problemas de ônibus instalado, o próprio viaduto ali, você vê rachaduras e tudo mais. Tem algumas situações que nós já alertamos algumas vezes no Repórter Diário desse tipo de problema, né? Mas, por enquanto, graças a Deus, não aconteceu nada mais grave. Mas você vê aí o caminhão, depois do motorista ter murchado os pneus, conseguiu finalmente passar da passarela e seguir o seu caminho para alguma concessionária ou para levar os carros para os clientes, né? Já que algumas concessionárias estão literalmente entregando os carros nas portas das casas aí dos clientes que compram ou pela internet ou fizeram algum outro tipo de compra por causa da pandemia. Verdade. Bom, Carlos, vamos atualizar esse mundo chamado convenções partidárias? Vamos lá, Leandro. O último dia das convenções partidárias aqui no ABC, não só no ABC, no Brasil inteiro, né? Até 11 horas e 59 minutos todo mundo pode fazer sua reunião, gerar a sua ata, porque é isso que vai ser protocolado depois no site do Tribunal Superior Eleitoral. Pode ser alterado? Claro que pode ser alterado, já aconteceu algumas vezes, mas é a última data mesmo desse encontro ser sinalizado. Claro que ainda as dúvidas estão basicamente todas em Mauá, né? Mauá, em relação a quem vai ser o vice do PSDB, a questão do Democratas, vai ou não vai, se vai, vai com quem, vai aonde, vai como, né? Então, tudo isso está sendo colocado ao longo desse dia, Leandro, e pelo menos a princípio, o Lorenzini, que é o pré-candidato do PSDB a prefeito de Mauá, marcou para 8 horas da noite a sua convenção, e nós estamos tentando ainda ter um contato, alguma conversa com o Thiago Pierro, né? O doutor Thiago Pierro, que é o pré-candidato a prefeito pelo Democratas lá em Mauá, que, nesse momento, estaria dando entrevista para a gente. Nesse momento estaria... Isso, exatamente. Como aconteceu ontem com o Rafael Demar, que também desmarcou essa entrevista conosco, e agora a gente está, né, atrás aí das informações das nossas fontes para saber o que está acontecendo naquela cidade de Mauá. Será que Mauá vai diminuir ainda outros nomes ali da lista prévia dela e vai deixar Diadema como a primeira colocada em número Pois é. Carlos, nesse momento em Mauá, se não acontecer nenhum fato novo, né, são 3 dúvidas colocadas no cenário. A questão do Democratas, que tem até então a pré-candidatura do Dr. Thiago Pierro a prefeito, a pré-candidatura do José Roberto Lorenzini do PSDB, que ainda também não indicou vice, assim como o Thiago também não, e o PSL do professor Betinho, que ficou de indicar o vice. O professor Betinho, logo cedo pelo PSL, a gente trocou mensagens e ele disse que a expectativa é até o final do dia hoje indicar o vice, ao que tudo indica, a chapa pura do PSL na cidade de Mauá. Então, Carlos, até o boletim das 8, a gente traz o nome, não há expectativa, pelo menos até esse momento, de não ter a candidatura do PSL na cidade de Mauá. Agora, em relação ao DEM, ao PSDB,
ainda há muitos questionamentos e há ainda quem aposte no bastidor de Mauá numa junção dos dois. Primeiro, pela proximidade e pela aliança no estado de São Paulo. O governador João Dória é do PSDB, tem o Rodrigo Garcia do DEM como vice. Em São Paulo, o Bruno Covas, prefeito do PSDB, vai ter agora o vice Ricardo Nunes do MDB, mas o DEM também é aliado de primeira hora. E, aliás, todo mundo fala que essa aliança já está consolidada não só para a eleição da presidência da Câmara dos Deputados, como também para a eleição da presidência da República em 2022. Então, que MDB, PSDB e DEM estarão juntos. Então, ninguém imagina, por conta disso, que o PSDB e o DEM não caminhem juntos na cidade de Mauá. Aliás, no ABC, se for fazer um raio-x, Carlos Carvalho, ainda está bem dividido isso, né? Então, você pega Santo André, o PSDB e o DEM estão juntos. Em São Bernardo, PSDB e DEM estão juntos. Em São Caetano, não. São Caetano, o DEM é do ex-prefeito Paulo Pinheiro, o DEM está na base do Fábio Palácio contra o PSDB do atual prefeito José Auríquio Júnior. Em Diadema, o DEM é o pré-candidato Pretinho do Água Santa, que é o candidato governista, indicado pelo prefeito Lauro Michels, mas o PSDB tem a candidatura lá, como você bem lembrou, do Ricardo Yoshio. Em Mauá ainda tem esse ponto de interrogação. Em Ribeirão Pires, salvo engano, o PSDB e o DEM estão juntos. O DEM apoia a tentativa, o projeto de reeleição do prefeito Kiko. Em Rio Grande da Serra, o Democratas, e aí a dúvida é o PSDB, né? Porque a gente ainda tem aquela lacuna se o PSDB de Rio Grande teria ou não candidatura própria. O Democratas lá, do Claurício Bento, está na base da vice-prefeita, a professora Marilza. Agora, no caso de Rio Grande da Serra, desculpa, Leandro, mas no caso do Rio Grande da Serra, podem ser 3 caminhos, né? O PSDB tem candidatura própria, o PSDB até entrar nessa coligação da Marilza, mas a outra que eu acredito que até possa ser a mais forte é entrar na candidatura do Claudinho da Geladeira. Por quê? Porque o Kiko está no PSDB, o Claudinho tem apoio do grupo do Kiko em Rio Grande da Serra, e pode ser que o Kiko esteja ali colocando essa situação, até porque essa questão Rio Grande da Serra é outra cidade que também ainda tem algumas dúvidas em torno dos seus pré-candidatos, né? Rio Grande da Serra, Mauá, como nós já estamos citando, e Santo André. Isso. E outra sinalização, Carlos, que aumentou essa especulação desta possibilidade desta aliança, foi um anúncio que a gente recebeu agora há pouco, um aviso de pauta. O PSDB de Mauá soltou um aviso de pauta à imprensa, convidando os jornalistas para acompanharem hoje, às 20h, o anúncio do vice do Lorenzini. E no aviso de pauta consta que estarão presentes a deputada estadual Carla Morando, do PSDB, que é a líder do partido no plenário da Alesp, e o presidente estadual do PSDB, Marco Vignoli, que também é secretário de Desenvolvimento Regional. E aí, pensando cá com meus botões, Carlos Carvalho, não acho que o Vignoli, nesse momento, sairia do Palácio dos Bandeirantes para vir a Mauá simplesmente para homologar ou para chancelar uma chapa pura do PSDB. Para ter uma presença desse nível, assim como da Carla Morando, precisaria ter algo maior. Por isso que aumentaram as especulações nas últimas horas da possibilidade do DEM indicar o vice do PSDB na cidade de Mauá, reproduzindo a aliança do Palácio dos Bandeirantes, e até pareceria algo natural, Carlos Carvalho, porque olhando hoje o perfil da candidatura do Lorenzini e olhando o perfil da candidatura do Cello, são perfis muito parecidos, que teoricamente iriam batalhar pelo mesmo tipo de eleitor, pelo mesmo perfil de eleitor. Então, num cenário de tantas candidaturas, você falou, são 13, até a última atualização, 13, correto, Carlos Carvalho, na cidade de Mauá? 13 ou 14, deixa eu atualizar aqui Então, a 13 candidaturas, ou seja, parece algo bem lógico você trabalhar 13. até o último instante para você fazer essa construção. Então, a gente vai seguir acompanhando de perto para ver realmente o que vai acontecer lá na cidade de Mauá. Então, a ideia é hoje, pelo menos essas dúvidas serem respondidas, né?
do PSL, do DEM e do PSDB. São Caetano do Sul, Carlos, ainda... Desculpa, Leandro, só para antes de você seguir para São Caetano, são 12, porque na verdade a minha lista aqui está com 13, mas o Paulo Bill do PV já disse que não vai... Isso, perfeito. Não vai para disputa, então são 12 nomes em Mauá nessa disputa. Isso, o PV anunciou que não vai ter candidatura própria, mas não anunciou ainda o seu destino. Então, bem lembrado, 12 candidaturas, e se acontecer essa composição DEM PSDB, cai para 11. Nós vamos seguir acompanhando de perto. Aí, Carlos, São Caetano, a dúvida sobre o vice do João Moraes ainda continua. Ele disse que até sexta-feira vai cravar o nome de quem é o vice do PT na cidade de São Caetano do Sul. São Bernardo ainda segue a polêmica se o PSL de Rafael Demarque terá ou não candidatura. É a única coisa que falta saber em São Bernardo. As outras 5 candidaturas já definidas, inclusive com os respectivos vices. E em Santo André, aquilo que a gente falava ontem acabou se confirmando, Carlos Carvalho. A informação de que a convenção do PRTB, que foi chamada e encaminhada pelo Denis Ferrão, foi considerada nula. O próprio coordenador regional do PRTB, o Marcos Tomazini, enviou um áudio para a nossa reportagem ontem no final da noite, nós até publicamos ali pertinho da meia-noite, falando sobre isso, que foi equivocado, né? Infringiu uma série de artigos do Estatuto do Partido e, por isso, então, aquele encaminhamento do Denis Ferrão, seu candidato do PRTB na cidade de Santo André, não está válido e a própria coordenação do PRTB fez às pressas uma nova convenção ontem, oficializando a chapa de vereadores, mas dizendo que o PRTB em Santo André não terá candidatura própria a prefeito. Aí fica a saber só qual será o apoio do PRTB no cenário das candidaturas já colocadas, já postas no cenário andreense, Carlos. Por isso que a gente está sempre salientando essas regras eleitorais para que todo mundo não confunda, né? Então, até hoje tem que ter as convenções eleitorais. Nos próximos 10 dias, basicamente, são os dias de inscrições aqui no site do TSE. Por enquanto, são 116 cidades que já protocolaram algum tipo de candidatura, até mesmo a capital, que ontem só tinha de vereador, hoje protocolou a primeira candidatura, né? O primeiro nome que realmente podemos chamar de candidato é do Arthur Duval, né, do Patriota, como candidato a prefeito em São Paulo, deputado estadual, inclusive vem entrando novamente em polêmica por causa da questão do padre Júlio Lancelotti. Aliás, triste, cara, triste o episódio, muito triste. Muito triste, porque chegou a chamar de cafetão da miséria, e a gente sabe, independentemente da religião, de ser católico ou não, o padre Júlio Lancelotti, você disse muito bem na introdução, Carlos, tem um trabalho de longa jornada, e aí a questão não é nem morador de rua, morador em situação, ou pessoas em situação de rua, né? Isso não é direita, não é esquerda, isso não é do PT, do PSDB, do DEM. A pessoa em situação de rua, especialmente quem está ali na Cracolândia, não é problema, é problema do próximo prefeito de São Paulo, seja ele qual for. Então, ficar caracterizando, rotulando, enfim, isso não contribui com o debate. Fica aqui o nosso registro de muita lamentação sobre isso, Carlos Carvalho. Fora o fato que é o seguinte, o padre Júlio, ele faz isso há 500 anos, né? Sim, né, falando de forma hipotética aqui, né? Faz isso há décadas, esse trabalho de ajuda, com moradores de rua, com dependentes químicos, tentando ajudar da maneira que ele pode. É claro que ele não faz um milagre, mas ele faz dentro do que está nas posses dele. E ele faz aquilo que a igreja promove muito e tudo mais. É bom lembrar, o atual Papa Francisco, ele escolheu esse nome, né? Em cima de São Francisco de Assis, né? Um cara que fez voto de pobreza e resolveu ajudar os pobres, ajudar os mais próximos. E é isso que o padre Júlio Lancelotti faz. Não é uma questão de política partidária ou de escolha de lado. É uma questão de prática. Ele coloca na prática essa ajuda aos moradores de rua, como tantas outras pessoas também fazem. Independente se é de igreja, se não é de igreja, se é de alguma ONG, se é só uma junção de amigos ali, de pessoas que resolveram sair ajudando. Então, sabe, é tão absurdo alguém chegar lá e fazer um protesto, protestar xingando o padre porque ele ajuda moradores de rua, sabe? Um cara que provavelmente é uma pessoa que nunca ajudou ninguém na vida, né, deve ter feito isso, né? Alguém que não
não vale a pena ser citado, né? Não vamos dar marketing para esse infeliz que fez isso. Então Verdade. É isso. Último dia, ainda a gente complementando, se tiver alguma novidade ao longo dessa quarta-feira, nós vamos trazer para vocês. E, é claro, o resumão pelo menos das informações que nós teremos na live das 8 horas da noite. Lembrando que tem mais uma às 18 horas, tá, gente? Então, às 18 horas tem mais um RDTV e às 20 horas o último RDTV do dia quarta-feira com 4 programas. Mais alguma questão? Né? Carlos, só a última de convenção, antes da boa notícia que você falou do Maurício Manieri, a questão de São Paulo, ainda outra convenção que já deve aparecer aí no registro, Carlos Carvalho, é da Joyce Hasselmann do PSL. Porque essa história do Russomano confirmar a candidatura, houve até uma tentativa de articulação para o PSL retirar a candidatura da Joyce, e o PSL está com o Celso Russomano, tendo em vista que se diz que o eixo Russomano é o eixo bolsonarista nessa disputa paulistana. Mas isso acabou não dando certo, e aí o PSL, até para apressar, para não ter nenhum problema, não só já tinha feito a convenção da Joyce, tinha deixado a ata do vice em aberto, mas agora já correu, o deputado Júnior Bozella confirmou, o presidente estadual, que o PSL já deu entrada no pedido de registro da Joyce, então não há possibilidade da Joyce Hasselmann retirar a candidatura na disputa paulistana. E hoje vamos ter a convenção virtual que confirma, não sei nem se já aconteceu, mas se não aconteceu, está para acontecer aí nos próximos instantes, a convenção virtual que vai oficializar Celso Russomano, novamente candidato a prefeito de São Paulo pelo Republicanos. Carlos. A estratégia do Republicano de tentar repetir aqui na capital paulista, o que já acontece na capital fluminense, né, no Rio de Janeiro, isso, com a união do Crivella com o pessoal bolsonarista por lá, né? Apesar do Bolsonaro não estar mais no PSL, filiado ao PSL, mas ele tem os seus grupos dentro do PSL, dentro do PRTB e de algumas outras legendas, né? Rio de Janeiro, que a situação realmente está bem triste lá no Rio de Janeiro, para ser bem sincero. Se alguém reclama da política que nós temos aqui em São Paulo, muitas vezes, aqui no ABC, que não sabe o que está acontecendo no Rio, né? O Rio, nossa senhora, prefeitura e governo do estado são gestões que, assim, são boas para estudos filosóficos da política, para saber o que acontece naquele local. Mas verdade. É isso, mais tarde voltamos com mais informações sobre o último dia de convenções. Vamos para a área de cultura, Leandro. Cultura/saúde/amém, porque Maurício Manieri, cantor, compositor, fez 50 anos semana passada e no dia seguinte acabou sofrendo um infarto. Ele que é morador aqui do ABC, foi atendido pelo Hospital São Lucas, né, em São Caetano, Leandro? São Luís, desculpa, confundindo os Santos. O Hospital São Luís em São Caetano, foi atendido, passou por um cateterismo e hoje à tarde teve alta. Nós vamos colocar o vídeo que o cantor e compositor disponibilizou nas suas redes sociais com essa boa nova aí em relação à sua alta. Meus amores, fazendo esse vídeo aqui, eu vi um dia muito especial, eu estou tendo alta do hospital, depois de passar os momentos mais difíceis da minha vida. E eu queria agradecer imensamente a Deus, a Cristo, e também a essa equipe maravilhosa do Hospital São Luís, que me apoiou com tanto carinho, Dr. João, Dr. Vitor, a sua destreza, né? Me salvou mais um. Gratidão eterna a todos vocês aqui. Em breve a gente vai estar de volta. Vou fazer um show para toda essa galera aqui do hospital. Para vocês, meus amores, agora, de coração meu, viu? Muito obrigado pelas orações. Muito obrigado por tudo. Até mais. Muito bem. Então, que legal. Boa notícia. O Maurício Manieri segue aí com o seu tratamento em casa, claro, uma recuperação que ainda demanda um determinado tempo, mas assim, como ele já disse, assim que tiver tudo ok, ele fará o show ali para o pessoal do hospital, mas fará show para todo mundo. O Maurício Manieri, grande cantor, grande compositor, músico de primeira linha, né?
porque desde os anos 90, né, vem fazendo um super sucesso aqui no Brasil. E é do tocou ABC, esse né, ano no Carlos? aniversário virtual de Santo André e tudo mais. Pois é, e é do ABC, né? Ele é batateiro, nasceu em São Bernardo do Campo, Maurício Manieri. Exatamente. E palmeirense, né? Fanático aí. Essa parte podia pular, Carlos Kerval. Inclusive o Palmeiras foi bem solícito, né? Ontem, se não me engano, tweetou desejando aí melhoras para o Maurício Manieri e tudo mais, né? O Maurício tocou na abertura do Allianz Parque em 2014, então é uma pessoa muito benquista, né? E lógico que de susto, né? Imagina, uma pessoa completa 50 anos de idade e no dia seguinte tem um problema cardíaco desse. Já teve um problema com o irmão dele, que se eu não me engano, é o irmão mais velho dele, acabou falecendo também com problema cardíaco, de mal súbito. Graças a Deus com o Maurício Manieri não aconteceu isso, ele foi atendido a tempo. Não só parabéns a eles, mas parabéns a toda a equipe aí do Hospital São Luís pelo bom trabalho que foi realizado neste caso. Leandro, para fechar aqui o nosso RDTV, então, vamos rapidinho falar de futebol, porque a Federação Paulista anunciou as datas dos jogos das semifinais do Campeonato Paulista da Série A2, e 2 clubes do ABC estão envolvidos, e nós poderemos ter os 2 clubes na Série A1 do ano que vem, na elite do Campeonato Paulista. São Bernardo vai enfrentar o São Bento, enquanto o São Caetano enfrenta o 15 de Piracicaba. Os 2 primeiros jogos serão no interior e os 2 últimos jogos aqui no ABC. Então, dia 22 de setembro, às 15 horas, às 3 da tarde, o São Bernardo vai até São Bento para enfrentar o time da casa. No dia seguinte, no dia 23, às 17 horas, o São Caetano vai até Piracicaba enfrentar o 15. Os jogos da volta estão marcados para o dia 29, às 15 horas, o jogo de São Bernardo contra o São Bento, lá no 1º de maio, e no dia 30, às 15 horas, São Caetano e 15 de Piracicaba, no Anacleto Campanella. Além das lojas, como para quem não entendeu, o Campeonato Paulista tem 2 vagas para a elite do futebol no ano que vem, vagas que foram deixadas pelo Oeste e pelo Água Santa. Os finalistas do Campeonato Paulista garantem vaga aí já garantem vaga na elite do futebol estadual no próximo ano. Fica aqui toda a nossa torcida para o Azulão e para o Tigre, para reforçar ali a presença do ABC na elite do futebol paulista, que já conta com o Santo André. Leandro, mais alguma informação? É isso, Carlos Kerval. Vamos seguir acompanhando. Voltaremos 6 horas e às 8 da noite. Muito bem, então fique ligado aí nas nossas redes sociais, twitter.com/repórterdiário, youtube.com/repórterdiário, Instagram, @repórterdiário, aqui no facebook.com/jornalrepórterdiário e, claro, no nosso site, repórterdiário.com.br. Um grande abraço a todos, uma ótima tarde, cuidem-se, fiquem em casa, a pandemia ainda não acabou, se Deus quiser. Pessoal buzinando aí. Espero que esteja de máscara. Um grande Estão abraço animados a todos. aí. Exatamente. E até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Em tempos difíceis, a vida nos dá muitas lições. Ela ensina a ter paciência, empatia, generosidade, resiliência. Ela ensina até a aprender e a ensinar. Ela vai nos ensinando sobre nós mesmos, até que uma hora os tempos difíceis passam e você terá se tornado uma pessoa mais experiente, mais forte e pronta para aprender novas lições. Vestibular USCIS. O conhecimento transforma.
As aulas acontecem todos os dias através da plataforma Google Meet. Então a gente pode ver o professor, a gente pode falar com eles. A gente tem o chat online ao vivo da aula, onde a gente pode deixar todas as nossas dúvidas. Se a gente não quiser utilizar o chat, a gente pode falar via voz com o professor.